quer fazer tipo com esse uniforme, com esse colete da seleção portuguesa. O colete. Colete, Carbone. Casaco. Tu odeia a seleção portuguesa. Parece eu ter os termos, né, de quando começou no jornalismo, né? Velhos, bem velhos, né? São Pretzel. Olá, estamos começando mais um Segunda Bola, o podcast de esporte do Erro Brasil, especializado em futebol. Eu sou André Carbone, editor do Erro Esportes, e eu estou aqui para mediar essa discussão maravilhosa dos nossos blogueiros Alexandre Pretzel e Jorge Nicola, marqueses da imprensa esportiva brasileira aqui no Segunda Bola. E aí, Pretzel, tudo bem? Tudo tranquilo. Agora, marqueses da crônica esportiva... eu sou um conde, né, cara? Eu sou um conde, ou vice-conde, ou alguma coisa mais elevada, né? Marquês eu acho que ficam para outros caras, porque Marquês, se eu não estou enganado, é algo relacionado a Portugal, se eu não estou enganado, meu caro André. Mas sempre uma honra, viu? O Duque Jorge Nicola, e aí? Tudo bem? Que demonstração de falta de humildade, meu Deus do céu. Marquês eu não quero, eu quero ser Duque. Ah, não, começa de novo. Tem como começar de novo o podcast? Não, pode ficar uma má impressão. Os não, caras tu vão sabe, achar que agora tu sabe que eu não sei se o Conde tá acima do Marquês e o Duque onde é que anda? É Duque, Marquês, eu acho que o Duque é o máximo. O Duque é o máximo. Vou pesquisar. Bom, hoje nós vamos falar das maiores contratações da próxima janela de transferências da Europa no meio do ano. E um jornal, a gente vai começar falando das grandes contratações europeias e depois a gente vai também falar de alguns brasileiros que estão em fim de contrato e podem vir reforçar nossos times aqui, por que não? São veteranos, vamos ver. Mas antes da gente entrar aqui no ar, um jornal espanhol cravou, um pouco tempo antes, que o Mbappé, que vai ficar sem contrato com o PSG nesta janela, já assinou um contrato de 5 anos com o Real Madrid. Lembrando que o Paris Saint-Germain fez de tudo para o Mbappé ficar, e inclusive uma possível venda do Neymar para aumentar o salário e as luvas do Mbappé. Pretzel, você já consegue visualizar aí o Mbappé, Benzema e Vinícius Júnior, o Vini Malvadeza, nesse ataque do Real Madrid? Já consigo, e acho que a chegada do Mbappé transforma o Real Madrid num grande clube, né? Quer dizer, ele já é o maior clube do mundo, num grande time, dá pra dizer assim. Porque hoje, se a gente for pegar, eu não sei a opinião de vocês, o time do Real Madrid pra mim é um bom time, mas não é um timaço como é o do Manchester City e do Liverpool, na minha opinião. Porque esses times, eles são completos, eu acho. Acho que o Real Madrid tem alguns valores individuais muito fortes, mas como time, como coletivo, eu não vejo como um timaço, certo? Mesmo que esteja na decisão da Champions League. Então, o Rudiger tá chegando, né, André? Também tá saindo do Chelsea, tá chegando. Sim. Que é um zagueiraço também. Para mim era um zagueiro comum 5 anos atrás e se tornou hoje um dos grandes zagueiros, sem dúvida nenhuma. E aí chega o Mbappé, mais os jogadores que tem. Claro que daqui a pouco o Hazard pode sair, o Bale vai sair. O Casemiro pode ser vendido, né? Porque o Casemiro está querendo um contrato muito alto e o Real Madrid, a gente sabe que quando o jogador passa dos 30 anos, a renovação ela começa, né, financeiramente a baixar o valor para o Real Madrid. Então o Casemiro pode sair também. Então o Toni Kroos é outro também que parece em fim de ciclo, mas ainda assim acho que o Real vai ser muito forte, vai ser fortíssimo. E eu já vislumbro assim, esse ataque como um dos mais fortes do mundo. E engraçado que o Pretzel citou vários jogadores que podem sair, mas não citou um que vai sair, que é o Modric, né? Que vai acabar o contrato dele agora. 36 anos, ele tem uma proposta da Juventus. Mas Nicola, fala do que você acha de possivelmente Mbappé no Real Madrid. Pode ser que quando vá ao ar esse podcast já esteja até confirmado. O Mbappé disse que deixaria o anúncio sobre o seu futuro para depois dos jogos amistosos da seleção francesa, até para evitar qualquer perda de foco antes dessas partidas. Então, acho que esse anúncio vai demorar mais alguns dias. Uhum. Sabe o que mais me deixa curioso? É como tem jogador bom em fim de contrato.
Porque, cara, não tem lógica nenhuma você deixar o Mbappé Sim. chegar no último ano do contrato sem ter renovado. A gente tá falando do jogador francês mais promissor do futebol na atualidade. Não há. Mas aí a gente vai entrar como é que eu posso dizer, num quesito onde o senhor passa todo o tempo criticando as gestões brasileiras, certo? Que perdem um jogador de graça. O senhor que aponta o dedo sempre defendendo a Lei Pelé, certo? Aqui no Brasil, vários times já perderam jogadores de graça, como o Paris Saint-Germain está perdendo o melhor jogador do mundo hoje, talvez. Ou o mais cobiçado. Mas aí o senhor quer culpar o Paris Saint-Germain, que não consegue renovar o contrato. O senhor está equivocado. Sabe por quê? Porque o Paris Saint-Germain já tentou renovar o contrato com ele 4, 5 vezes. E ele quer ir embora, porque ele quer trocar de clube. E aí a lei tá toda na mão dele. Ele faz assim pro Paris Saint-Germain. Vocês, danem-se. Vocês danem-se. A lei tá comigo. Eu vou sair de graça a hora que eu quiser. E isso é problema de vocês. 0 de indenização. Isso é a lei nicolista. O senhor que é adepto do nicolismo, o senhor é a favor dessa lei esdrúxula que só beneficia o jogador. É que a escravidão já acabou. Faz um tempinho. Escravidão. O cara é bilionário da escravidão. Dá licença, Nicola. Quando a gente cria uma regra, a gente cria uma regra para os bons jogadores, para os ótimos, para os craques e também para os jogadores que ganham pouco. Então a escravidão, falar em escravidão para o Mbappé vai soar extremamente esquisito. Só que falar em escravidão para o jogador da terceira divisão que está encostado, enfim, é uma discussão mais ampla. Esses caras que ganham muito dinheiro, eles representam 4% do que é o grosso do jogador de futebol. Eles são o topo. Mas eles também saem de graça, Nicola. Aí é que tá o detalhe, o problema é a lei. Viu? A lei tá equivocada, meu jovem. Tá equivocada. Para manter o meu padrão, o meu discurso. É assim como eu critico clubes brasileiros, também vou te criticar o PSG. Não poderia ter deixado o Mbappé chegar no último ano do contrato. Mas o cara não quer, irmão. O cara não quer ficar. Mas você tem que renovar lá atrás, Pretzel. Aonde? Como que tu vai conseguir se ele não queria renovar, cara? A lei é toda dele. A lei é toda dele. Vende. Não, mas a lei também é dos clubes. A lei também favorece. Porque assim, nesse momento é o PSG quem está se prejudicando. Mas o PSG já contratou jogador de graça também. Agora o Real Madrid é quem se beneficia caso de fato o Mbappé vá para lá. O jornal Le Parisien chegou a afirmar que o Mbappé ficaria no PSG para ganhar 100 milhões de euros por temporada, o que daria mais ou menos 44 milhões de reais por mês. Isso é uma forçação de barra do Paris que fica divulgando esse tipo de coisa para pressionar o cara, mas ele vai embora. Pode ser. Mas é que tá. Hoje o PSG é prejudicado, amanhã ele pode se beneficiar contratando um jogador super importante de outro clube. Por exemplo, ele pode ir no Modric e contratar o Modric. A minha percepção, o meu questionamento em cima dessa discussão, que é interessante, cara, como o mercado se transformou. Se a gente voltasse alguns anos no tempo, era inviável pensar que jogadores desse quilate, que a gente vai discutir ao longo do podcast, ficassem livres. Para o mercado brasileiro, isso também pode ser extremamente benéfico. A gente tem Daniel Alves, Marcelo, Gemerson, Fernandinho, Diego Costa, só para citar alguns casos de jogadores que são grandes, que estão disponíveis no mercado de graça. Podem chegar, não existe nada de graça, né? Mas mediante pagamento de luva, que é o prêmio pela assinatura do contrato. Mas sem a necessidade de você comprar os direitos econômicos do cara junto a um clube. O mercado tá mudando, cara. O mercado tá ficando cada vez mais comum ver jogadores desempregados. Não era normal isso alguns anos atrás. Bom, e eu já mudando de assunto de jogadores de graça, que a gente vai voltar para eles. Eu tenho uma listinha aqui, a gente vai comentar vários. Parece que a principal contratação da temporada, se por acaso o Mbappé não for pro Real Madrid, se ele ficar no PSG, a principal contratação da temporada já aconteceu, foi o Haaland pro Manchester City por um valor não revelado, mas ele vai de 60 a 75 milhões de euros. E Pretzel, como que você acha que o Haaland se encaixa no City? E a pergunta que mais interessa pra gente, né, pros brasileiros, há 6 meses antes da Copa. Ele chega lá, necessariamente o Gabriel Jesus tem que sair? Ou ele vai continuar no banco ano após ano? Não necessariamente, né? Eu gosto do Gabriel Jesus. Eu remo um pouco contra a maré da maioria dos brasileiros, né? Porque o Jesus ficou muito marcado com a Copa do Mundo de 18, que ele não fez nenhum gol, jogando no ataque. Só que se tu pegar de 18 a 22 nesse ciclo, ele se tornou um jogador importantíssimo no Manchester City. Inclusive agora,
nesse momento que nós estamos aqui, contra o West Ham, ele foi titular e jogou bem. Não fez gol, mas jogou bem. Né? Então eu acho que uma coisa não invalida a outra, mas é a questão de tu acomodar jogadores muito caros, né? Tu vai ficar com o Gabriel Jesus, por exemplo, um jogador hoje que, por incrível que pareça, né? O Palmeiras vendeu o Gabriel por 20 milhões de euros. Agora ele tá valendo 60. O Arsenal pode pagar 60 milhões, é o que tá pedindo o City, pelo menos, pelo Gabriel Jesus. É uma valorização de 300%, né? Então é um negócio realmente impressionante. Impressionante. Então, eu acho que uma coisa não invalida a outra, mas quando tu traz o Haaland, e atenção que eu vou dizer, viu? Eu ainda gostaria de ver mais o Haaland. Acho que o Haaland é um grande finalizador. É um fenômeno marcador de gols, né? O cara tem 180 jogos com 143 gols marcados como profissional. A marca realmente é espetacular. Eu ficaria com os dois, mas aí tu tem que acomodar a questão financeira, né, André? Porque tu vai gastar muito dinheiro com o Haaland. Então, tu ter um jogador como Jesus no banco toda hora, cara que tu pode faturar 60, 55 milhões de euros, eu acho que a coisa pro Jesus ficou complicada. Por uma questão unicamente financeira, eu acredito. Eu sei que não era esse hype, mas que o Haaland tem agora, mas eu esperava que o Jesus fosse ser um dos melhores do mundo no City. Coisa que não aconteceu nesses 6 anos. Dos melhores, né? Do mundo? Olha. Do mundo, eu achava. Porque o centroavante da seleção. No nível do Neymar? Não. Tá. Não do nível do Neymar, um pouco abaixo, mas achava que, principalmente com um time que faz muito gol, que é o time do Guardiola, eu achei que ele fosse deslanchar de uma maneira. Ele não tá nessa prateleira. Não tá. Definitivamente. Não tá e não estará, Carboni. Eu acho que é um centroavante interessante, mas nunca vai estar, por exemplo, na primeira prateleira de centroavantes do futebol mundial. E aí a curiosidade é que o City pagou entre 60 e 75 milhões de euros pelo Haaland e tá vendendo o Gabriel Jesus por algo na casa dos 60 milhões de euros. O que tinham especulado era de 50 milhões de euros, foi até o Walking deu uma matéria. Eu fui o primeiro a contar aqui no blog que o Arsenal tinha conversas avançadas com o Gabriel Jesus, que o negócio estava praticamente fechado entre as partes, faltava um acordo entre os clubes e esse acordo precisava acontecer agora para que o Jesus não saia de graça no ano que vem. E aí o UOL chegou a publicar que o valor da negociação é de 50 milhões de euros. Eu fui checar com uma fonte próxima ao Jesus e essa pessoa falou em 60 milhões de euros. Então o City está fazendo para mim um baita negócio. Ele está comprando um jogador que é melhor que o Gabriel Jesus, ele é mais artilheiro do que o Gabriel Jesus, por algo na casa, vamos arredondar para 67 milhões de euros. E está vendendo o Jesus, que é mais velho, por 60 milhões de euros. Acho bom negócio. E está se antecipando a essa possibilidade de perder o jogador de graça. Para não perder o Gabriel Jesus de graça agora, no ano que vem está vendendo o jogador agora, né? Cara, eu tenho muita curiosidade em saber como é que o Haaland vai se encaixar no esquema do Guardiola, porque faz tempo que a gente não vê o Guardiola jogando com um centroavante de ofício, né? Um 9 matador. O Kun Agüero nunca foi esse 9 de referência, embora fosse um camisa 9, mas é um cara que tem versatilidade, tem capacidade. O Jesus da mesma maneira, né? Eu acho que vai acabar se encaixando, porque o Guardiola é um gênio, mas eu tô curioso para saber como é que vai funcionar. E eu acho bacana pro Jesus ir embora também, até porque ele vai encontrar no Arsenal algo que talvez ele nunca teve no City, que é a possibilidade de ser o protagonista. Ele vai chegar, pelo menos com o status de o cara para ser o camisa 9. Eu acho que vai ser bacana também esse desafio para ele, em tentar enxergar como é que o Gabriel Jesus, que tá terminando em alta, que tá jogando bem nesses últimos jogos, fazendo gols, como é que ele vai poder se comportar no Arsenal. E lembrando que o Guardiola já trabalhou com centroavante alto, né? Ele já, no Bayern de Munique, chegou a colocar, inclusive, Lewandowski e Miller ao mesmo tempo, né? Jogando várias vezes, vários jogos, enfim. Mas agora a gente vai falar da maior depreciação de contratação que existiu, que foi o Philippe Coutinho. Ele foi para o Aston Villa por 20 milhões de euros, e o valor que o Aston Villa pagou é 15% do que o Barcelona investiu para tirar o Coutinho do Liverpool em 2018, 135 milhões de euros. Pretzel, vamos falar claramente, o Coutinho diminuiu o nível dele e hoje o nível dele é o Aston Villa? Um bom argumento para a gente debater. Eu acho o seguinte, eu acho que o Coutinho jogaria hoje aqui no Brasil, tá? Eu gosto de puxar para o nosso lado aqui, porque é o nosso mundo. O Coutinho seria titular em qualquer time do Brasil. Seria titular no Flamengo, no Palmeiras e no Galo. São os 3 melhores times que tem. E no Corinthians também fácil. Agora, o Coutinho em nível de Coutinho, perfeito? De Liverpool, onde ele teve talvez o seu melhor momento, onde ali o Barcelona se interessou para contratá-lo. Esse Coutinho não existe mais.
e talvez com o passar do tempo, por algumas lesões, por quedas físicas e técnicas, né? Então, eu acho que o Aston Villa é menos do que ele pode. O Coutinho, eu acho que ele está num nível assim do Atlético de Madrid, pelo menos, certo? Eu acho que ele ainda é um jogador útil, um jogador técnico. Tem que ver a questão física e de ritmo de jogo. Eu fiz 3, 4 jogos dele no Aston Villa, teve 2 que ele foi melhor em campo. 2 que ele foi melhor em campo. E por isso que o Gerrard pediu a contratação dele em definitivo, né? Mas eu acho que ele é um jogador ainda, viu, André? Mesmo que exista muita antipatia com ele, eu acho que ele é um jogador ainda de primeiro escalão. O que você acha, Nicola, do Coutinho? É legal falar do Coutinho, especialmente nesse momento de muita discussão sobre Veiga na seleção e tal. Coutinho e Veiga, pra mim, não há comparação. Sei que o torcedor do Palmeiras vai ficar revoltado, mas o Coutinho é muito mais jogador do que o Veiga. Também acho. Concordo contigo. Reconheço tudo que o Veiga tá fazendo no nosso cenário, é bem acima da média, tá jogando muita bola, tem uma baita categoria, mas não se compara ao Coutinho. Você traz o Coutinho, vamos fazer o exercício que o Pretzel sugeriu. Traz o Coutinho tem potencial para ser disparado o melhor jogador da posição, com sobras em relação ao Rafael Veiga. O Coutinho tem uma questão, eu vou discordar do Pretzel só quando ele fala da questão física e técnica. Para mim, a questão do Coutinho sempre foi mental. O Coutinho é um cara diferente, ele não lida bem com pressão, com desconfiança e com cobrança. Ele é um cara que precisa estar num ambiente em que ele é tratado com carinho, tratado com conforto. Tu acha que ele fez uma Copa ruim em 2018? Não, acho que foi boa a Copa, Mas por que, Pretzel? Porque ele tem ele tem no técnico da seleção alguém que confia demais nele, que dá todo o moral. A questão é sobre técnico e companheiros de time. Por que ele foi bem no Aston Villa? Os 20 milhões de euros que o Aston Villa pagou são uma pechinche. Acho que o Aston Villa fez um baita negócio. Por que ele foi bem? Porque ele foi para um clube onde o Steven Gerrard conhece esse cara muito bem, entrou na cabeça dele e falou: Coutinho, você é craque, você vai jogar aqui, você vai deitar. Vai jogar em função dele. Pode assim. ser que jogue em função dele. No Bayern de Munique, ele foi para lá para ser mais um. Foi mal. Não deram moral nenhuma. No Barcelona, ele chegou com uma pressão de um custo de uma negociação que transformou a vida dele no inferno. E ele foi pro Aston Villa, e não existiram outras propostas, como do Atlético de Madrid, como o Pretzel citou, também por causa do salário. O Coutinho era o segundo brasileiro mais bem pago do mundo, só atrás do Neymar. Porque quando ele vai pro Barcelona, além do custo alto da operação, houve um custo alto de salário. E isso acabou meio que inviabilizando, condicionando, criando muita dificuldade para ele se recolocar. Mas é muito bom jogador, é um cara extremamente técnico, tem categoria, chuta bem de fora da área. Ele precisa ter esse moral, esse apoio, esse suporte psicológico. E eu tenho certeza que o Tite sabe disso. E uma contratação muito falada e que não sai do papel por enquanto é o Lewandowski. Lewandowski, ele tem mais um ano de contrato com o Bayern de Munique, não vai se encerrar nessa janela. Ele vai fazer 34 anos agora em 2022. Pretzel, não era hora de deixar ele partir e ainda ganhar uma grana? Já que ele só tem contrato por mais uma temporada, você acha que ele se daria bem no Barcelona? E o Bayern já falou que não quer vender, e não vai vender. De novo chegamos à lei, né? Porque aí tu te obriga a vender um jogador um ano antes do fim do contrato dele, porque senão tu vai perdê-lo de graça. Claro que um clube saudável financeiramente contra o Bayern, ele pode abrir mão daqui a pouco de um valor, né? Vamos lá, um cara de 34 anos, mesmo que seja melhor do mundo. Quanto é que vale o Lewandowski hoje? Alguém pagaria... 50 milhões de euros? Eu acho 45? Que menos. Eu acho que menos. 40? Há um ano, eu acho que uns 30 milhões. 30 milhões no máximo. Então, há um ano do fim do contrato, claro, há um ano do fim, Nicola. 25, 30 no máximo. Há um ano do fim. Pô, tu pode pegar o cara de graça daqui a um ano, né? Então, eu imagino que o cálculo seja esse. Então, eu acho que o Bayern de Munique pode abrir mão de 30 de euros. Eu acho que pode, né? Pela situação do Bayern. E ao mesmo tempo não reforça um tradicional, um potencial rival, que seria o Barcelona, que vem forte para a próxima temporada. Então tu fica com o cara mais um ano de contrato e diz assim, ô meu garoto, tudo bem, quer ir embora, mas tu vai cumprir o contrato aqui. Vai ficar mais um ano com a gente. Então esse tipo de lei, assim, ele, sabe, seria interessante o Lewandowski cumprir o contrato e indenizar o Bayern num valor ao final do contrato por tudo que o Bayern pagou para ele durante 5, 6, 7 anos. É isso que tinha que acontecer na temporada que vem. Qual o valor? Né? Só para entender. Não sei, um cálculo que pelo menos o clube não ficasse de mão abanando. Apenas isso, entendeu? Apenas isso. Então o Bayern vai ter que abrir mão de 30 milhões de euros, certo? Porque o cara
vai sair de graça. Vai sair de graça. Então é um negócio impressionante. Eu acho que, se fosse um valor baixo, eu até concordaria com o Predson. Se fosse um valor que não inviabilizaria a continuidade de carreira dele. Eu acho que até seria justo. Aí se o cara, por exemplo, passa mais de 5 anos no time e tal, pode ter essas exceções. A gente tá medindo com a régua dos craques, entendeu? E essa regra ela vai ser aplicada também para os caras que não, para os caras que têm dificuldade, para os caras que recebem muito pouco e têm a oportunidade. Mas aí é proporcional ao que tu custa, Nicola. Aí, viu? A restituição para o clube, na minha opinião, ela tinha que ser proporcional ao que o cara custou, entendeu? Certo? Aí se ele ficasse muito tempo no clube, se ele ficasse muito tempo, em 6 meses. Exato. Entendeu? O cara de terceiro escalão, como tu tá citando, ele vai pagar a restituição ao clube proporcional ao que ele ganhou, ao que ele custou. É diferente do craque do primeiro escalão. Se por acaso ficar muito tempo no clube, que na terceira divisão... Para alguns jogadores, Pretzel, ter de pagar essa restituição para ir embora vai inviabilizar o negócio, cara. Esses caras eles vão acabar ficando presos nos clubes. Você cobriu o futebol antes dessa lei. Cara, e os jogadores sofriam na mão do dirigente. Os jogadores sofriam na mão do o dirigente colocava o cara para escanteio, deixava o cara na gaveta lá treinando. Mas agora não tem meio termo, irmão. Agora virou extremo. Era ruim antigamente e é ruim agora também. Só um lado ganha. Era uma escravidão sem tamanho. O jogador sofria muito com essa história. Os caras tinham muita dificuldade, passavam um baita aperto. E ganhavam menos também. Ganhavam menos. Muito menos. E aí, só para constatar, Pretzel, é assim, a mesma lei que te prejudica hoje, na manhã ela te beneficia, porque você perde o Lewandowski, que pode contratar, por exemplo, se o Gabriel Jesus não for negociado agora, o Jesus daqui a um ano saindo de graça do Manchester City, só para citar um caso, entendeu? Então é assim, se adequar às leis, entender, qualquer dirigente de clube brasileiro hoje, dirigente bom, bacana, o cara precisa ter um arquivo de Excel com todos os nomes dos atletas e fim de contrato. Isso é uma lição básica, é o beabá, porque a partir daí cria-se muitas oportunidades de negócio. Dirigente que fala que não tem dinheiro para contratar, ele, ao mesmo tempo em que ele omite algumas coisas, ele demonstra a falta de conhecimento de mercado. Você tem muita alternativa interessante. Outro dia eu fiz uma lista aqui no Yahoo com mais de 100 nomes de atletas cujos contratos terminavam até dezembro. Na lei nicolista, o André, certo? O Salah, por exemplo, viu? O Salah tem mais um ano de contrato. O Liverpool chegou no limite financeiro para segurar o cara. E ele tá dando uma banana pro Liverpool, o clube que o transformou no que ele é hoje. É isso que eu tô dizendo. Ficou fácil demais. Ficou fácil demais. Na lei nicolista hoje, tu só olha para um lado, tu acha que o Leonardo é um incompetente porque o Mbappé vai sair de graça, sendo que a culpa não é do cara. É isso. Tá bom, mas é uma realidade que tem se manifestado com cada vez mais clubes. Daqui a pouco a gente pode chegar à constatação de que esse é o novo modus operandi. Os caras não vão mais assinar a renovação de contrato. E a partir daí vai ser o livre mercado. E o que é estranho, assim, é só um parênteses do Mbappé, a gente já vai mudar de assunto. Dificilmente o Real Madrid vai pagar mais para o Mbappé do que ele ganharia nessa renovação do PSG. Ele quer sair porque ele quer sair, porque ele quer respirar outros ares, enfim. Mas agora a gente vai falar de um jogador que eu não tenho como não rir, porque eu fui muito iludido com ele. É um jogador de 29 anos que parece que já tem 35. Pogba. Nossa. Ele vai ficar sem contrato no Manchester United agora. Acho que por opção de ambas as partes ele pode sair. E ele sempre foi muito bem visto por Barcelona, por Real Madrid, por PSG, e tem uma possibilidade de voltar à Juventus, que foi onde ele viveu a melhor fase da carreira, me iludiu bastante, inclusive, sendo o melhor jogador da Itália em um ano, foi fantástico lá. Mas o que você espera desse fim de carreira do Pogba? Já dos 29 em diante, imagino que vai ser o último clube que ele vai passar com brilho, se tiver brilho, Pretzel. Olha, ele foi campeão do mundo pela França, e aí eu me lembro que o United pagou uma fortuna por ele, cara. Uma fortuna para ele sair da Juventus e ir pro United. E eu, na época, eu critiquei, eu falei, cara, eu disse, eu jamais pagaria isso. E muita gente pegou no meu pé. O cara é um gênio, é um monstro, tá entre os melhores jogadores da história da França, discordo. Bom jogador, e olha... Poderia ter sido, né, Pretzel? Poderia ter sido, mas assim, ó, entre Tigana e Pogba, quem viu o Tigana jogar, da década de 80, 82 e 86, eu fico com o Tigana, que jogou ao lado do Platini.
O Vieira jogou tanto quanto o Pogba. Tanto quanto o Pogba. Menos cartaz, mas de bola, jogou tanto o quanto o Pogba não Pogba. jogava mais com bola do que o do Vieira? Olha, a personalidade do Vieira é espetacular, só que ele não foi campeão do mundo, foi vice. Então, acontece isso. Agora é o seguinte, ó. O Pogba, hoje ele é uma mala, né? Você olha pra ele, é arrogância em pessoa. Ele, entre nós aqui, nos últimos 2 anos e meio ou 3, ele roubou dinheiro do Manchester United. É aquela cultura que o jogador diz, né? Eu não quero mais ficar roubando do clube. Os caras falam quando eles não estão jogando, né? E o que o Pogba fez foi isso, desde a época do Mourinho. Brigou com o Mourinho e tal, não, fez questão de derrubar o Mourinho. Então hoje ele é um jogador indolente, né? É um jogador campeão do mundo, multicampeão, mas caríssimo e indolente, né? Eu não contrataria o Pogba, viu, André? Hoje eu não contrataria. É um jogador que claramente corre pouco, né? Ou pelo menos corre menos do que deveria. Ele tem a passada larga e tal, que dá sempre essa impressão para quem tem a passada larga, mas no caso dele parece muito claro que ele está se poupando. E só uma correção, Prédio, o Pogba foi para o Manchester United depois da França ganhar a Euro 2016. Foi depois da Euro, tá. Da Euro. Uma Euro que, diga-se de passagem, a França foi se tivesse vice, jogando... A França foi vice, Portugal ganhou a Euro. Portugal, A França foi vice. Exatamente. Na França. E se por acaso o reserva do Pogba estivesse jogando toda aquela competição, ninguém ia nem sentir falta. Ele não fez uma grande Euro. É verdade. Nicola, o que você acha do Pogba? Depois que a gente bateu tanto nele. O mais curioso é imaginar que ele pode trocar de time em Manchester, né? Os maiores boatos hoje dão conta de que ele pode ir para o Manchester City para jogar com o Guardiola. Cara, e eu sou tão fã do Guardiola, mas sou tão fã que eu acho que é capaz de o Pogba, pelo menos na primeira temporada, jogar bola. Ele joga muito, mas é daquele tipo de jogador que perdeu o encanto com o futebol, deixou de fazer do futebol a prioridade. É óbvio que os contextos são completamente diferentes, mas quando eu vejo o Pogba, eu lembro do Ronaldinho Gaúcho. Cara que se desinteressou pelo futebol. O Ronaldinho é incrivelmente mais talentoso do que o Pogba. Só estou usando o exemplo de alguém que tem todas as prioridades, menos o futebol. O Pogba não quer saber do futebol. Acho que a presença de um técnico como o Guardiola, que certamente vai ensinar muita coisa ao Pogba, pode resgatar num primeiro momento esse encantamento pela bola. Mas é um cara que tem muito talento, é muito bom jogador. É o tipo do volante absolutamente diferente. Meio campista, não vou chamar de volante, mas o meio campista é absolutamente diferente, porque ele tem a passada larga, ele tem a inversão de jogo, ele tem a bola longa, tem a finalização de fora da área, é muito bom no combate, é muito bom no 1 contra 1, ele parece um jogador perfeito, ele tem todos os predicados para ser um jogador perfeito, mas ele não quer ser esse jogador perfeito, ele tá preocupado com outras coisas, menos com bola. Como é uma contratação, na teoria, gratuita, o jogador livre no mercado, se eu sou presidente do City e o Guardiola fala, eu trago na hora. Outro jogador que vai embora, que vai ficar sem contrato, é o Dybala, atacante de 28 anos. Superdimensionado. Desculpa, eu não entendi. Superdimensionado. Exato. E se você pensar, eu fui até dar uma olhada, porque eu também fui bastante iludido pelo Dybala, hein? Assim como fui pelo Gabriel Jesus, achei que ia ser lá no... O Dybala tá há 7 anos na Juventus, vai sair, mas por incrível que pareça, os últimos 4 anos, né, desde a Copa do Mundo de 2018, ele fez claramente menos gols do que ele vinha fazendo antes. E ele sai em baixa da Juventus, muitas vezes ele não é titular. Chelsea, United e Tottenham aparecem como possíveis destinos. O que você acha do... Ele ainda tem lenha para queimar aí nesses times? Ele é a cara do Tottenham, viu? Um time médio que não ganha nada, né? Um time médio na Europa, grande na Inglaterra, que não ganha nada. E quando fica feliz, ele é vice da Champions ou 4º colocado na Premier League. Então o Dybala é a cara do Tottenham, Para mim, um jogador que foi engolido pelo Lautaro Martinez. Engolido. Exatamente. Então eu acho que o Dybala hoje é um jogador nota 6,5, 7, viu? Longe do Agüero e longe do Lautaro Martinez. O que você acha, Nicola? Eu acho mais uma boa alternativa de mercado, exatamente porque você não vai ter custo. Caiu demais de produção, mas viveu bons momentos na Juventus hegemônica no futebol italiano. Ele era protagonista num time que deitava e rolava. Faz tempo, verdade, Pet, é verdade. Mas eu não consigo ver no Dybala o cara de uma temporada só. Geralmente centroavantes e atacantes de lado de campo no futebol brasileiro nos enganam por uma temporada. São vários os casos, vários. Eu não consigo ver o Dybala como um cara de uma temporada só. Tu acha que ele vai à Copa?
Eu acho que ele não vai à Copa. Pode ser que não, mas eu vi pelo menos umas 3 boas temporadas do Dybala. Eu acho que valeria a pena o risco também, do investimento que não vai ser dos mais altos, você traz o cara, por exemplo, você falou do Tottenham, será que se ele for no Chelsea, ele não tem espaço no Chelsea? Eu acho que vale a aposta, eu contrataria também. Agora, só sobre o Dybala na Copa, agora que eu lembrei, né? Com a aposentadoria precoce do Agüero, ele ganha chance, é claro que ele ganha chance. Mas ainda assim, pelo que ele tá jogando, e ele não tinha sido chamado pelo Scaloni, né? Algumas vezes, eu não sei se ele tem presença confirmada na Copa, não. Imagino que com 26 jogadores, que com 26, costuma levar sempre mais atacantes, pode ser. Ele deve sobrar para ele, sim, uma vaguinha. Mas com 23... complicado. Antes da gente falar dos jogadores que podem vir para o futebol brasileiro, queria falar, o Suárez, ele vai para o Inter Miami, com 35 anos, acho que nem vale muito a pena a gente seguir muito nessa linha. Mas o Modric, com 36 anos, tem proposta da Juventus, e o Di Maria, com 34 anos, também tem proposta da Juventus. Todos esses jogadores, o contrato acaba agora. A Juventus, será que a Juventus vai pegar tanto veterano assim, Pretz? Ou tá arriscando para pegar só um no fim? Eu acho que só para pegar um, né? Porque a Juventus também, apesar de, o Nicola tem razão, de você contratar sem custos de transferência, sobe muito as tuas luvas, né? E o teu salário mensal também. Porque o jogador fica com a faca e o queijo na mão, então ele negocia muito isso. O Di Maria, pelo que eu sei, não sei se vocês têm essa informação, está sendo oferecido aqui no Brasil. Já foi oferecido pro Galo e já foi oferecido pro Palmeiras. Mas não assim, vem não, Pretz. Não, mas eu tô te falando, ele está sendo oferecido com esses termos, ó. Ele quer ganhar 1 milhão de euros por mês. Aí os caras ficam olhando para ele, 6 milhões de reais, 5 milhões e pouco, não tem condição. Ou quer ganhar um pouco, 800 mil euros, não dá, mas que está sendo oferecido, tá. Eu acho que o Di Maria passou, viu? Acho que ele deveria ir pro Boca, pro River. Eu acho que ele passou, eu acompanhei bem ele nessa temporada do Paris Saint-Germain. Jogador que começou bem, depois caiu como todo o time. Eu acho que não é mais um jogador em nível europeu. Acho. E quem é o outro que tu falaste? Luis Suárez. Modric? Não, Luis Suárez tu falaste, né? Sim. O Suárez jogaria com uma perna do Brasil, mesmo com 35 anos. Com uma perna. Centroavante, número 9. Agora, Inter Miami, aí é para se aposentar, né? Para curtir os Estados Unidos e ganhar dinheiro. Todos esses caras jogariam com uma perna no Brasil. O Di Maria... Não, o Di Maria seria... também, irmão, mas por esse preço... Mas a impressão que eu tenho é que o Di Maria ou continua no futebol europeu, na Juventus, por exemplo, ele vai pro Benfica, ele arrebenta no Benfica, com uma baita dedicação no Campeonato Português. Esses caras, eles têm mercado ainda no futebol europeu. Não sei se arrebenta mas se tanto o Di Maria nessa idade aí. Não arrebenta. É diferente, cara. Ele viveu até bons momentos no início da temporada no PSG. O Di Maria, se vier à América do Sul, imagino que vai jogar no Rosário Central. Ele deu uma entrevista bem legal outro dia, falando sobre o amor dele ao clube dele, que ele não gostaria de voltar veterano só para encerrar a carreira, que ele queria vir para mudar o time de patamar. Eu acho bem legal esse tipo de história. O Suárez no futebol brasileiro colocaria... a gente tem o Gabigol como principal jogador, como principal centroavante do futebol brasileiro. O Gabigol foi a 2 clubes na Europa e não conseguiu trocar de roupa. O Suárez com uma perna ele é goleador do Brasil. Ele confundido, ele é artilheiro de todos os campeonatos. É muito triste dizer isso, porque a gente vive disso aqui, né? Sim. A gente vive do nosso campeonato. Mas o nosso campeonato tem um nível muito abaixo dos demais, cara. Muito abaixo. Sei que é difícil pra galera ouvir que o campeonato francês... O campeonato francês é muito melhor que o nosso, pessoal. Mas muito melhor que o nosso. A gente consegue ter um campeonato melhor do que o campeonato francês. Não, acho que nessa temporada até apareceram outros, Pretzel. Do nível do Paris, não. Do nível do Olympique foi o mais perto. Mas o nível do Paris é um nível internacional, né, Pretzel? O Paris Saint-Germain disputando o campeonato espanhol ia brigar pelo título do espanhol. Se estivesse disputando o campeonato italiano, seria campeão com folga. Eu acho que teria até dificuldade no campeonato inglês. No campeonato inglês eu não consigo cravar que seria campeão. Mas eu acho que brigaria. Hoje o futebol brasileiro é melhor que o futebol português, é melhor que o futebol holandês. Dos demais, das principais ligas, todas são melhores que a nossa. Nosso nível é muito diferente, pessoal. A gente precisa se adequar e entender essa realidade nossa. Sobre isso, o West Ham, que é o 6º colocado na Inglaterra, hoje seria campeão brasileiro. E tu pega e não tem nenhum fenômeno no West Ham, mas hoje seria campeão brasileiro. Acho. A intensidade, o modo de jogo, tudo é diferente. Sabe quem é que joga no West Ham? O Lanzini, que jogou no Fluminense. O Lanzini, joga bem, argentino. Joga bem.
Eu vejo que assim, tem times e times, né, no Campeonato Brasileiro. E os melhores times do Campeonato Brasileiro, eles jogariam tranquilamente esses campeonatos. E se vai. Eu tô falando. É que a gente tem que comparar os níveis. Eu acho que os pequenos do Campeonato Brasileiro são piores que os pequenos do Campeonato Francês. Eles têm menos dinheiro e de lá eles ainda, mesmo o time pequeno, consegue ter uma seleção internacional ali. Consegue ter vários jogadores africanos, jogadores de várias nacionalidades ali, não, enquanto o Juventude só tem jogador brasileiro. Basicamente só tem jogador brasileiro. É difícil, o mercado é outro. O mercado é muito mais acessível para eles, né? Com muito mais gente. Exato. Também. Exato. Então, mas os melhores times brasileiros, eles ficariam numa zona boa aí, no Campeonato Francês, por exemplo. Claro, ninguém ia bater o Paris Saint-Germain, como eles também não batem, né? Mas se tu pegar assim, ó, Lens e Juventude hoje, não dá jogo. Eu acho que não dá jogo. Não dá jogo. Isso você tem razão, razão. Os pequenos, essa é a diferença que eu acho, que também é uma diferença clara que Portugal tem para as outras ligas, né? Os 3 times grandes são muito bons perto do resto, que é muito ruim perto do resto. Muito ruim. Então, é pior até que os times brasileiros. São vários brasileiros que não conseguiram jogar aqui. Esse é o ponto. Os times pequenos e médios lá, tem brasileiro que não joga aqui, entendeu? A gente inverte. O tom delas cairia para a Série B aqui no Brasil. Exatamente, claro. Exatamente. Bom, agora a gente vai falar de jogadores, para finalizar, jogadores que estão saindo, estão sem contrato, vão ficar sem contrato no meio do ano, e clubes brasileiros podem dar o ar da graça aí. Só um dos que eu vou falar aqui não é brasileiro. E eu só vou falar porque eu acho que já foi oferecido várias vezes. Cavani, 35 anos. Nicola, tem alguma chance do Cavani aparecer no time brasileiro nessa janela? O irmão dele é bem sacaninha, porque ele conversa com os clubes, mas na hora H ele some. O Botafogo fez uma proposta formal, oficial, deu esperança ao John Textor de que fecharia. O John Textor falou ao telefone com o Cavani, na hora de responder, o cara nem se deu o trabalho de responder. O Botafogo ficou bem bravo e desistiu oficialmente, tá tentando usar errado. O Cavani, a impressão que eu tenho é que vai jogar no futebol espanhol, ou no Atlético de Madrid, ou na Real Sociedad, alguma coisa nesse sentido. E aí, é uma coisa legal dos uruguaios, né? O Cavani tem muita preocupação nessa escolha do próximo clube por causa da Copa. Ele tá tentando escolher um lugar onde ele sabe que ele vai jogar e que a preparação para a Copa do Mundo não vai ser afetada. Não sei se todos os brasileiros têm essa preocupação. E a gente vai ter várias mudanças de atletas que vão fazer parte da lista do Tite, né? Por exemplo, o Rafinha pode mudar de clube, o Antony pode mudar de clube, o Gabriel Jesus vai mudar de clube, só para citar alguns casos, né? O David Neres acho que nem vai ser convocado, mas são alguns. Mas é um bom ponto. A preocupação desse... É um bom ponto. E a preocupação desses uruguaios é de ir para o lugar que ele vai jogar para não atrapalhar a preparação para a Copa. O Cavani não vem, não. Esse teu ponto é bem interessante porque, vamos supor, o Jesus pode ir pro Arsenal, mas quando chegar na Copa ele pode não estar jogando, ele pode estar no banco, né? O Antony pode estar no banco do United. São coisas assim que a gente não tem como adivinhar, né? O momento de cada jogador numa mudança. O Rafinha no Leeds, a mesma coisa. Também, numa mudança de time. Então a gente não tem como adivinhar. Talvez esses caras que já estão garantidos na Copa, eles não estejam em alto nível durante a Copa. Isso aí pode acontecer. Agora vamos começar com jogadores que eu acho que são mais acessíveis, né? Que estão em fim de carreira e eles vão ter que abrir mão de dinheiro para vir para o Brasil. Mas eu acho que nesse ponto da carreira eles abrem. Fernandinho, 37 anos, vai sair do Manchester City. O Corinthians demonstrou interesse. Não, tá fechado. Nicola. Tá fechado com o Atlético. Tudo indica que vai pro Atlético Paranaense. Atlético Paranaense? Isso, tá fechado. Tá fechado. E nem é por uma questão de time do coração, porque na infância ele era santista. Mas ele criou uma relação com o Atlético muito forte dos tempos em que jogou lá. A família se tornou atleticana, a relação com o Curitiba é uma relação muito forte. Tudo indica que o Fernandinho vá, assim que deixar o Manchester City agora na metade do ano, virar reforço do Atlético Paranaense, que quer se transformar num clube grande. E também tá pensando em outro jogador que você vai citar, o Daniel Alves. Já houve consulta do Corinthians, do Inter sobre o Fernandinho, e aí a resposta foi a seguinte: eu vou jogar no Atlético. Essa foi a resposta. E o Fernandinho, assim, por mais que 37 anos pesa, né? Mas joga com uma perna ainda, hein? Joga com uma perna aqui no Brasil. Carbone pesa na Premier League. No futebol brasileiro, pode pôr aí na tua lista, vai jogar bola, cara. Vai jogar e vai ser diferente aqui. Ele tá jogando ainda em alto nível, André. Impressionante. Não, ele já não consegue ser regular como em outros tempos, né, Prétio? Se você coloca ele na intensidade do jogo da Premier League, ele não consegue. Mas a nossa intensidade é diferente, cara. Vai jogar.
Lucas Leiva vai ficar sem contrato, 35 anos. Foi colocado no quer. Grêmio, foi colocado no Grêmio já. Mas não sei se o Grêmio tem dinheiro ainda, jogando a Série B, né? Não sei. Mas não ficaria Ele já surpreso. não é mais titular. Ele já não é mais titular como em outros tempos, né? Tem entrado minutos, de vez em quando joga como titular, aí passa 2, 3 jogos entrando nos minutos finais. Aí eu acho que passa muito por uma escolha dele, de entender qual que é a realidade dele. Ele vai aceitar uma redução salarial, beleza. Tá na hora de voltar ao Brasil. Aí, por conta da identificação com esse clube, eu acho que o Grêmio passa a ser favorito, como é o caso do Fernandinho. Mas tem que ver a questão financeira, porque o Grêmio não tem dinheiro, né? O Grêmio com a redução da cota, o Grêmio já tinha gasto muito dinheiro, apesar de ter vendido bem o Everton, Cebolinha e o PP, e o TT também, antes, mas ainda assim não tá bem financeiramente. O que você faz financeiramente. nesses casos, o Prétio, é acertar um contrato mais baixo na Série B, imaginando que o time vá para a Série A, e aí, a partir da Série A você paga uma remuneração adequada. É mais ou menos isso. Olha, é assim que tem funcionado, os clubes têm procedido. Lucas Leiva eu vi surgir no Grêmio, impressionante como o tempo passa, né? Em 2007 lá ele virou titular, 15 anos depois, é um jogador de alto nível pessoal, um grande profissional, tanto é que ficou anos no Liverpool, né? E ficou anos na Lazio também. Então é um muito jogador sério, né? É muito sério, um jogador muito correto, muito profissional, e quem o contratá-lo vai contratar um baita no cara. E Marcelo, lateral do Real Madrid, com 34 anos, ele quer renovar com o Real Madrid mais uma temporada. Fora. Acho que não vai renovar. Vocês acham que ele tem alguma possibilidade de abrir mão de uma grana para vir jogar no Brasil, ou ele vai mais pensar no dinheiro e ficar num time médio? Não, acho que o destino dele é Brasil mesmo. O Carboni tem chance zero dele renovar o contrato no Real. O Real queria... Chegaram a especular que o Marcelo viria para o Brasil no final do ano passado, na metade da temporada. Isso também não tinha o menor cabimento. O cara que tinha a chance de se tornar o maior campeão da história do Real, e isso aconteceu, né? É óbvio que ele ficaria para cumprir o ciclo dele, para sair pela porta da frente. É o capitão quando ele está em campo. Acho que o ciclo se encerrou, é um cara que já não tem mais a vitalidade para jogar como lateral no Real Madrid. Eu contrataria para qualquer clube do futebol brasileiro para jogar como meia. Eu acho que o Marcelo tem talento, tem potencial para ser um meia super diferente aqui. Como lateral, ele vai ter dificuldade, porque é aquela coisa de atacar, voltar. Agora, como meia atacante, cara, acho que caberia em qualquer clube do futebol brasileiro. Você concorda, Prétio? Eu concordo. E ele já falou em encerrar a carreira no Fluminense, mas eu não sei se vai ser agora. O Botafogo também é um time que ele teria identificação, também gosta do Botafogo. Ele era torcedor do Botafogo, Sim. Né? Embora tenha surgido no Flu, exato, né? Exato. Então eu acho que o Thiago Silva tem dito que aos 40 vai jogar no Flu, né? Vai encerrar a carreira no Flu. Faltam 3 anos. O contrato acaba ano que vem. Faltam 3 anos. Então vamos ver, mas eu acho que o Marcelo, assim como o Nicola falou, eu acho até como lateral esquerdo, mesmo sem muita intensidade, deitaria aqui no Brasil. Deitaria. Agora, para finalizar, vou falar de 2 zagueiros. A gente falou do Daniel Alves, aí o Nicola citou o Daniel Alves, mas o Daniel Alves, como ele já estava no futebol brasileiro antes, acho que todo mundo já está habituado, e é claro que ele pode pintar por aí, né? Agora, Juan Jesus, 30 anos, está saindo do Napoli, de graça, o Botafogo já está interessado, e Felipe, zagueiro, 33 anos, Atlético de Madrid, não vai renovar com o Atlético de Madrid, e Corinthians e Flamengo estão aí interessados. O que vocês acham desses 2 zagueiros aí, Olha, Felipe e Juan Jesus? O Juan Jesus começou no Inter, né? Acho que são 2 zagueiros aí que deram muita sorte em serem negociados com a Europa e fazer a sua estabilidade financeira. Porque tecnicamente, para mim, são 2 zagueiros bem comuns. Bem comuns. O Gustavo Gomes hoje é melhor que os 2. Fácil. Mas você tá falando do melhor zagueiro em atividade no Brasil, Prétio. Aí também, né? Não, mas pegou, tá bom, você tá falando que os caras são comuns. Mas aí você compara com o melhor. O Gustavo Gomes é disparado o melhor jogador do futebol brasileiro na posição dele. Não, tudo bem, vamos diminuir o escalão, então. Tu acha que o Juan Jesus joga mais que o Nino do Fluminense hoje? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que a pergunta é boa, Prétio. Talvez no mesmo nível, só que você tá falando de um Nino que tá cotado pra ir jogar no futebol do exterior. Agora, se você falar sobre outro zagueiro em questão, o Felipe para mim é titular absoluto em todos os times do futebol brasileiro. Mas eu tenho que fazer a comparação em cima dos bons zagueiros brasileiros, né? Claro. Sim, mas, por exemplo, o Felipe joga no Palmeiras hoje com o Gustavo Gomes, para mim, para formar a melhor dupla de zaga do país. O Felipe no Corinthians, ele é melhor zagueiro do que qualquer outro. O Felipe no Atlético Mineiro joga com o Júnior Alonso numa dupla espetacular, enfim. O Felipe seria uma baita contratação. O Juan Jesus, por todo o aprendizado, a experiência de futebol italiano, que é o país da defesa, eu acho que seriam 2 ótimas aquisições, sim. Bom, você não acha, Carboni?
Você não vai acho, falar, não eu vai acho. opinar Não, nada, o Carbone, o Luan pra ele do Palmeiras é o melhor de todos. Esquece o resto. Não, Sério, não. Lu? Definitivamente não é, apesar do Luan ser um grande zagueiro. Mas acho que Felipe e Juan Jesus jogariam no lugar do Luan no Palmeiras. É complicado falar do Luan, né? O cara não joga 3 meses por uma lesão aí, mas se ele estivesse jogando e tal, enfim, eu gosto desses jogadores. O Felipe e o Juan Jesus eu acho bons zagueiros. E pro nível do futebol brasileiro, acho que eles na Europa eles ganhariam um pouco dinheiro a mais do que eles vão ganhar nesses times brasileiros, em Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Corinthians. Então é bem provável que eles venham mesmo para jogar por um salário muito grande pro nível desses times. Né? Para finalizar, queria que vocês levantassem nomes aí de cabeça que vocês acham que podem agitar o futebol brasileiro para fora. Ou seja, Marquinhos do São Paulo já foi para o Arsenal. Muita gente fala que o Danilo do Palmeiras dessa janela não E passa. sim, esse é o principal. E tem mais alguns jogadores aí que venham na mente de vocês que falam, vamos ficar desfalcados no segundo turno brasileiro aí? Olha, o Rogério disse que o São Paulo deve vender mais jogadores, né? Aí eu tava pensando quem é que pode ser vendido. Igor Gomes, talvez. Gabriel Sara agora se machucou, mas era um jogador com potencial de venda. Nestor. O Igor Gomes, a Nestor. mãe do Igor Gomes gostaria que ele fosse negociado com a Europa agora. Como ele tem contrato só até março e a renovação no São Paulo tá complicada, eu acho que é uma possibilidade real, Pretzel. Não para um grande clube do futebol europeu, mas para um clube médio. Aí o Nestor e o Sara seriam outros atletas que poderiam render uma grana pro tricolor. Recentemente a Udinese era uma entrada de vários jogadores brasileiros na Europa. Hoje eu acho que o Sassuolo pegou essa parte aí. Tem muito jogador brasileiro entrando na Europa pelo Sassuolo. Então, ou pelo Porto, ou pelo Benfica, né? Que tem sido até natural. Eu não descartaria também, concordo com o Nicola, a venda do Igor Gomes para um mercado desses aí, né? Para um time médio da Itália, ou para um Benfica, um Porto, ou para um Sport de Portugal. Uma coisa assim. Até porque o futebol a gente russo, tem o Ferreira, o que pode futebol ser russo, né? negociado. O futebol russo perdeu. Não, o futebol russo se perdeu agora. Não sabemos o que vai ser lá. Numa Exato. dessa, Pretzel, o futebol russo pode até ser uma porta de importação para os clubes brasileiros. Pode. Porque, por exemplo, o Zenit foi campeão investindo muito dinheiro para jogar a Liga dos Campeões. Há um veto aos clubes russos na Liga dos Campeões e na Liga Europa. Então o pessoal do Zenit não sabe ainda o que fazer, se eles vão abrir mão dos brasileiros, se eles vão manter só para jogar o campeonato nacional. Então tem muita gente atenta à situação do Claudinho, do Malcom. Não, esse Wanderson que veio pro Inter, ele estava saindo do Krasnodar da Rússia. É um bom jogador. E tá jogando direitinho. Tá jogando um bom direitinho. jogador até. Mas sobre os jogadores que podem ir embora, eu acho que o Ferreirinha, dependendo da proposta, pode ser negociado. O Pedro, na situação dele no Flamengo, é muito esquisita. O Ferreira tem que vender agora, aproveitar e vender. Porque é que agora tá muito na baixa, né? O problema é que agora tá muito na baixa, né? Que outros jogadores... O Danilo, vocês falaram do Danilo, o problema é que o Palmeiras quer 30 milhões de euros pelo Danilo. E o mercado ainda não reaqueceu dessa maneira, especialmente para jogadores que são jovens, promissores, mas que ainda chegam à Europa com aquele ponto de interrogação. Não sei se aparece alguma coisa pelo Veiga, que é outro jogador que tem muito talento, tem muita qualidade. O Roger Guedes, a impressão que eu tenho é que se pintasse uma proposta, ele talvez forçasse a barra para ir embora, porque é questão de tempo para que Roger Guedes e Vitor Pereira se desentendam de forma pública. Se falava no João Vitor, né? Acho que perdeu espaço também. Acho que perdeu. O João Vitor do... Qual João Vitor? Do Corinthians. O zagueiro, tá. Isso, é porque assim, o João Gomes do Flamengo talvez hoje seja um dos jogadores mais interessantes que o Flamengo tem para negociar, que é um jovem de muito vigor físico e que tem evoluído com a bola nos pés, enfim. Acho que passa um pouquinho por aí. E se eu fosse um time médio da Europa, eu iria babando em cima do Palmeiras, porque você consegue, com jogadores muito jovens, como Veron, como Wesley, Gabriel Menino, esses jogadores eles não são titulares nunca, e se você chega com uma proposta razoável por eles, vai balançar, por mais que o Palmeiras não queira vender. E já que eles não são titulares há um bom tempo que eles estão lá, tentando virar titulares, e não são, podem acabar sendo novos Patricks de Paula, você não acha, Nicola? Pode ser, faz sentido. Por exemplo, o Renan foi pro Bragantino por falta de espaço, né? É um menino que não tá na teoria na alta, né?
O Gabriel Veron não vive um momento de alta também, mas é um menino que parece ter bastante predicado. O Wesley, que é outro cara que vive sendo sondado pelo Grupo City. Talvez seja mais interessante contratar agora do que esses caras depois de estourarem no Palmeiras. E a gente não falou do Endrick, né? O Endrick nem deve ser negociado agora, porque ele vai estar completando 16 anos em julho. Mas até contei no blog que já existe um acordo para o primeiro contrato profissional dele. A única coisa que ainda estava sendo discutida é o valor da multa. O Palmeiras quer 60 milhões de euros de valor de multa, o pai do Endrick quer 33 milhões de euros para começar. E conforme ele vai sendo utilizado no time principal, jogos, gols e convocações, essa multa vai aumentando. É uma forma que eles têm de proteger e garantir que o menino seja utilizado até fazer os 18 anos. Bom, é isso. Então vamos para as considerações finais de Jorge Nicola no podcast Segunda Bola. Acho que a grande sacada desse podcast é entender que o mercado já mudou, né? O mercado, especialmente na Europa, já mudou. Eu sei que o Pretzel detesta essa história dessa legislação esportiva, mas está muito claro que os grandes jogadores estão preferindo esperar até o fim do contrato para ir embora. E aí tem o ônus e o bônus. O ônus do clube, que é o detentor dos direitos, é que vai perder esse jogador de graça. O bônus é que vários outros jogadores vão se oferecer no mercado. E aí quem tiver mais capacidade, melhores condições de proposta e um projeto melhor vai poder ter a oportunidade de trazer jogadores de graça tão bons quanto os que estão saindo. Considerações finais de Alexandre Pretzel. Olha, André, os nossos contratos eles são diferentes, né? Mas eu imagino que o Nicola, por exemplo, forçaria a barra para sair com 6 meses antes do final do contrato. E sem indenização, hein? Sair de graça e quem esteve ao lado dele vai um abraço. Chinelar total, né? Exatamente. Então, fiquemos de olho, né? Fiquemos de olho. Não somos essas estrelas todas, Pretzel. Não temos esse potencial, não. A gente tá com o jogador da Série A2, Pretzel. Estamos numa outra realidade, meu. Obrigado. Mas é um assunto... eu não acabei ainda, me desculpe. É um assunto... para mim, é um assunto interminável. Porque a legislação hoje, ela só favorece os clubes. E na Europa, tu ainda engole, porque os clubes são muito ricos, né? Os clubes têm donos, não é que nem aqui. Aqui no Brasil é um prejuízo gigantesco, né? A Lei Pelé, mesmo com o nome do maior nome da história do futebol em todos os tempos, e nada vai surgir igual, ainda assim é uma lei que precisa ser reformulada, precisa de ajustes para que os clubes não fiquem de mão abanando toda hora, como tem sido aí em vários casos. Então é apenas isso que eu gostaria de destacar, mas o assunto ele é muito bom e a cada virada de janela, realmente, sempre é um assunto que tem muito conteúdo. Obrigado, Pretzel. Obrigado, Nicola. Obrigado a você que ouviu ou assistiu ao Segunda Bola. Até a próxima semana. Valeu!